Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Estamos no item 24. Esse versículo era um dos preferidos do Chico, segundo as pessoas que conviveram com ele diziam, e a gente sempre procura divulgar o máximo, que até porque é o suprassumo do ensinamento de Jesus, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. No dia que nós aprendermos a fazer tudo isso, não existirá mais aflitos na terra, irá existir corações misericordiosos amparando uns aos outros, para que a paz, o amor incondicional estejam em todos os corações e estejam em todos os sentimentos. Que possamos estar sempre nos fortalecendo nesse sentimento de amor e de paz, para crescermos com toda a força de nossa alma ao encontro do nosso Pai. A desgraça real, item 24. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. A doutrina espírita, o tempo todo, ela vem nos trazer modos de refletir sobre as dificuldades da vida, modos de entender as adversidades por um outro prisma, uma forma diferente de a gente encarar cada situação. Então, o que é a desgraça real? O que é a desgraça que vem nos falar ao coração de forma tão dura, que nos assusta tanto? Essa reflexão que nós devemos fazer, essa é a forma com que nós devemos olhar para nós mesmos e fazermos as devidas reflexões. Cada um de nós somos artífices da nossa imortalidade. Cada um de nós somos aqueles que vai trabalhar pela edificação do amor, para construirmos cada vez mais um sentimento de paz, de fraternidade e de luz. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas do féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez, sob os andrajos da vaidade. Então, vem trazendo para nós mais pontos de reflexão importantes para que a humanidade reflita. Certa vez, conversando com uma pessoa que estudava a fundo as colocações dos hebreus na época de Jesus, e quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, porque darão os céus, isso foi um choque muito grande para os hebreus. E até hoje nós temos esse sentimento achando que os pobres não têm direito às coisas do mundo físico, material e muito menos das coisas espirituais. Aí achamos que quem tem dinheiro, quem está no poder, vai chegar no plano espiritual em pompas. E as coisas não são bem assim. Por isso Jesus disse, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no céu. Isso também foi outro motivo de grande escândalo. Jesus sempre fazia determinadas parábolas, metáforas, para que a gente parasse para pensar, parasse para refletir, que se ele simplesmente falasse assim, duvido que um rico entre no céu, ia se criar uma série de discussões, uma série de debates, estéril na maioria deles. E quando ele coloca que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, deu ponto de reflexão. Mas o que é isso? Como que um camelo vai passar no buraco de uma agulha? Como que uma corda dessa grossura vai passar no buraco de uma agulha? E o camelo era uma corda feita de pelo de camelo também. Então nós temos que procurar ficar sempre prestando atenção. Aí você fala assim, se o camelo fosse uma linha fininha, mas também para você enfiar uma linha numa agulha, tem dificuldades. Tem que mirar bem, prestar bem atenção. De todo jeito existe a dificuldade. E aqui ele está mostrando para a gente que as verdadeiras misérias, as verdadeiras desgraças,
não são bem aquelas que a gente entende. A fome, a morte de uma criança, a morte de um membro da família, as traições, o orgulho desnudado, mostrando a nudez da vaidade. Isso ainda não é desgraça. Pelo contrário, pode ser motivo de redenção quando você entende que você quitou uma dívida com o seu passado. Entende que quitou uma dívida com o passado. É importante entender. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me de um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas. Não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem? Então, aí nós temos que começar a ter outros pontos de vista. Precisamos aprender a refletir sobre outras coisas para podermos entender a mensagem divina. E por isso que nós temos que ter uma visão transcendente de todos os fatos para nós podermos entender a doutrina espírita. Porque existem situações que são coisas muito infelizes para nós, mas se nós vivermos apenas o momento presente, se nós olharmos para o nosso passado, muitas das vezes culposo, muitas das vezes infeliz, por criarmos infelicidade para os outros, vamos ver a necessidade de fazermos as devidas reparações sobre as ações que nós tomamos, para que o nosso amanhã seja de luz e de fraternidade. Precisamos criar mecanismos que nos tragam luz e fraternidade para hoje. Cada um de nós, ao longo da nossa existência, vamos estar criando condições de vivermos melhor amanhã ou em situação menos agradável. Como você faz do seu hoje? Como você age no seu hoje? De que forma você dedica ao seu próximo hoje? Ao construir um amanhã de paz e de fraternidade, nós vamos viver bem o nosso hoje. E viver bem o nosso hoje é quitar o passado. Às vezes é doloroso. Às vezes é difícil. Mas lá no item 27 ele vai dizer que para tudo existe um remédio. Então não vamos desesperar pelas dificuldades. Vamos refletir sobre elas. E o ponto-chave é nós fazermos uma grande reflexão sobre aquilo que nós estamos vivendo naquele momento. É importante fazermos a grande reflexão para podermos entender a misericórdia divina, as bênçãos do amor e da paz. Ver só o presente é perder a oportunidade de resgatar o passado e conquistar o futuro. Mas ver bem o presente é uma oportunidade de resgatar o passado e conquistar o futuro. Então depende do foco que a gente faz para enxergar aquele presente. As consequências dos nossos atos é que pode estar considerado a verdadeira desgraça. É importante estarmos atentos, estarmos vigilantes. Se você acha que não é importante a disciplina, imagine dirigir um carro sem freio. Aliás, nem imagine. Nem imagine. Ao dirigir um carro, você tem que saber seguir todas as regras, tanto do Código de Trânsito daquele país, daquele local que você estiver dirigindo, bem como os mecanismos que existem pela boa dirigibilidade do carro. Por isso que acontecem acidentes, quando alguma coisa falha, ou o motorista distrai, ou o carro apresenta uma falha que não foi devidamente preparado para estar rodando. Então, na nossa vida, muitas coisas acontecem devido ao nosso despreparo. Não é só o despreparo de falta de estudar o Evangelho, de falta de estudar a doutrina espírita, não. Muitas das vezes é o despreparo da gente não se treinar
para reagir emocionalmente, mentalmente, coerente e correto diante de um fato adverso. Não podemos agir de forma emocional descompensada. Precisamos racionalizar e raciocinar cada ato para não criarmos consequências desagradáveis e preocupantes, perigosas para o futuro. Saibamos ser bons, saibamos ser úteis. Dizei-me, se a tempestade que vos arranca as árvores, mais que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Às vezes a gente quer o ar sempre sereno, ainda mais quando está fazendo frio. Mas é importante que a brisa sopre o vento. E às vezes as miasmas presentes, as noxas adoecedoras estão tão intensas que a misericórdia divina nos beneficia com a grande tempestade, que até arranca árvores. Mas que tipo de árvore nós estamos plantando no nosso coração? Que tipo de árvores nós estamos deixando estar no nosso caminho? Precisamos ter cuidado, ter atenção, para não cometermos determinadas infrações que possa criar situações que no futuro distante pode criar várias complicações para a nossa jornada evolutiva. Ou procuremos observar, procuremos sentir e vivenciar as forças do bem para que melhor possamos estabelecer a meta do objetivo a ser alcançado, com segurança, mas baseado no que diz o Evangelho para nós. Se não deixarmos que a tempestade leve os ares insalubres, que arranque algumas árvores, ficaríamos em uma condição bem mais complexa, que atrariam para nós outros processos adoecedores. Rogamos ao Pai para nos dar as bênçãos de estarmos sempre com as mãos cheias diante das adversidades, para que a gente sofra menos os efeitos dessa situação que traz para nós todos os padrões adoecedores que nós não queremos para a gente. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para o bem, apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Então, tudo aquilo que é infelicidade aqui é forma de quitarmos nossas dívidas, é forma de pagarmos as nossas dívidas para nós conquistarmos lá na frente, para nós conquistarmos um futuro melhor. E é por isso que nós devemos ficar sempre atentos. É por isso que nós temos que estar vigilantes. Todas as esquinas têm uma placa de pare quando você vai cruzar uma avenida preferencial. Se você esquecer de parar, pode acontecer coisa grave. Tanto mais grave, quanto mais intenso for o trânsito naquele ambiente. Portanto, quanto maior poder você tem às mãos, tanto mais graves vão ser as suas falhas, os seus desvios, quanto as consequências daquele ato que você fizer. Portanto, temos que ficar atento como nós estamos agindo, como nós estamos nos portando, para que nosso amanhã seja de paz e de luz, e que a fraternidade esteja sempre envolvendo a nossa caminhada. Aproveitemos então a oportunidade hoje de plantarmos o melhor, de semearmos o melhor, para que amanhã tudo aconteça da melhor forma possível, tudo aconteça da melhor e mais condizente maneira de agirmos. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento.
que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. A infelicidade para o mundo dos espíritos torna-se muito complexa para a maioria das pessoas, porque as pessoas querem apenas aproveitar aquele momento da forma mais vazia possível. Mas nós precisamos aprender a entender nosso espírito e a necessidade do nosso espírito, e a necessidade espiritual de cada um de nós, porque nós somos um espírito encarnado, que Kardec dá o nome de alma porque ele está preso a um corpo com uma série de limitações de entendimento e de possibilidades. Então esse corpo que está preso, essa alma presa a um corpo, ou esse espírito preso a um corpo que se é chamado por nós de alma, nesse momento, ele tem que refazer seus conceitos de felicidade. Porque aquilo que é felicidade para a alma, na maioria das vezes, não é para o espírito. E aí nós temos que fazer uma reflexão diária do que nós estamos fazendo, de como nós estamos agindo, para nós conseguirmos colocar em prática os ensinamentos divinos, que nos impulsionam para mundos melhores, que nos impulsionam para as realizações sublimes da alma. Façamos, pois, de cada momento da nossa vida um momento importante de criação das forças do bem, da criação da verdadeira paz íntima. Então, para isso, nós temos que saber, procurar entender que a alegria e o prazer não estão nos tumultos do dia a dia. Às vezes está no recolhimento, no estudar para uma prova, se você é jovem, está fazendo um concurso, de aperfeiçoar seus conhecimentos espirituais, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, agir com moderação. É importante ter um momento de descontração, de alegria, mas onde, como, de que forma? Com quem? Esse trabalho íntimo de rever conceitos, refazer nossos pontos de vista, é de grande importância para que nós venhamos a crescer e a edificar ao longo da nossa vida uma manhã de paz, de luz e de fraternidade. Saibamos, pois, meus irmãos, a fazermos todas as reflexões para construirmos uma manhã melhor para todos nós. Então, tudo aquilo que tentamos fazer para adormecer, enfraquecer a nossa grau de conscientização é como um ópio que pode tirar a dor naquele momento, mas traz consequências terríveis ao passar o seu efeito, inclusive a dependência química em alguns casos. Saibamos que, para o melhor meio de anestesiarmos a consciência das dores que às vezes nos assolam, é refletir e entender a transcendência de cada fato, respeitarmos mais as leis divinas e procurarmos conquistar as benesses do amor que o Pai nos oferece. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. Aqui dá para falar a semana inteira. As pessoas que hoje choram por estar passando suas dificuldades estão quitando suas dívidas. Não que é bom sofrer, não. É porque é uma etapa necessária ao processo evolutivo. É uma forma de você valorizar o bem e entender definitivamente que não vale a pena fazer o mal. Mas aqueles que riem das situações momentâneas, aqueles que se sentem felizes, aqueles que acham bom ver os irmãos passando fome, passando necessidade, desde que ele esteja no seu gozo tranquilo, sem que nada os incomode. Coitados. Não sabem o que os esperam. E muitas das vezes, não é porque são espíritos infelizes que estão ali, não, que são espíritos mal educados, mal esclarecidos. Já deveriam estar fazendo bem no mais amplo conceito de bondade. Mas deixam que a vaidade e o orgulho assolem seus corações e deixam de fazer aquilo que precisam. No livro Iniciação à Viagem Astral, o Miramês relata um fato de uma senhora que estava no ônibus em oração e um grupo de espíritos queriam fazer que acontecesse um acidente. Então a equipe do Miramês, devido a atraído pela oração dessa senhora, vai lá, intercede e
aquele acidente não acontece. Então, um dos integrantes da equipe do Miramês vê aquela senhora com tanta luz, com tanto esplendor espiritual, e fala, mas o que ela está fazendo nessa situação? Então, eles ajudam ela a dormir, ela sai para um bate-papo, ainda ali no ônibus, e ela fala, o meu grande problema é o apego às coisas materiais. Encarnação após encarnação eu venho para reparar esse erro e ainda não me libertei deles. Então ela vem e recebe espíritos complicados, só pensa em dinheiro, só pensa em vaidade, luxo. É aqueles que ela tem que educar, é com aqueles que ela tem que trabalhar. Mas ela acaba falhando. Então nós estamos aqui para processos de aprendizados complexos, importantes para o nosso processo evolutivo, para a nossa evolução. E a gente tem que fazer a seguinte reflexão sempre. O que eu estou aprendendo com todos os fatos que estão acontecendo ao meu redor? O que eu estou aprendendo com todos os fatos que estão acontecendo na minha vida? E como é a melhor forma de agir para que o melhor me acompanhe, me fortaleça e edifique em meu coração as bases sagradas do amor imortal que me conduzirá ao paraíso da consciência tranquila. Devemos sempre fazer essas reflexões para que estejamos sempre criando condições de termos paz, fraternidade e luz ao longo das nossas existências. Portanto, a indiferença e o egoísmo... não chegamos aqui ainda não. A Deus não se engana. Não se foge do destino e as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a misericórdia desencadeia. Vós vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir, de súbito, na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo orgulho. Então nós precisamos entender que jamais iremos enganar a Deus. E porque aquilo que nós fizermos é aquilo que nós vamos colher. Não que exista um destino fixo. Mas a cada momento nós estamos traçando o nosso futuro, o nosso destino. Criando condições favoráveis ou desfavoráveis, felizes ou infelizes. Fazendo com que o nosso amanhã seja de redenção, de paz e de luz. Para começarmos a construir a nossa felicidade. Ou termos que reparar a nossa infelicidade. De termos cometido atos que nos comprometem a existência. Por exemplo, as pessoas que adoram a promiscuidade e contraem uma doença sexualmente transmissível, incuráveis pelas terapias tradicionais. E aí? Como ele fica? Valeu a pena aquele prazer sem reflexão, sem compromisso? Nós temos que parar para pensar. Outra pessoa que esbanja dinheiro, mas é incapaz de oferecer uma cesta básica a quem está em dificuldade. É incapaz de olhar para uma pessoa necessitada com compaixão e com misericórdia. Todos nós, ao longo da nossa existência, temos que saber fazer nossas escolhas, temos que saber fazer e tomar as nossas atitudes mais compatíveis e mais coerentes. Por isso ele fala, as provações credoras mais impiedosas que as matilhas que a miséria desencadeia. Como que nós vamos esperar o nosso futuro? De que forma nós vamos construir o nosso futuro? Nós vamos esperar que o inimigo fique à nossa espreita para nos dar uma porretada? Agora paga a conta. Ou nós vamos conquistar o nosso inimigo com as nossas boas ações. Ou criar uma barreira protetora com as nossas boas ações. E às vezes a gente cria tanto ressentimento no dia a dia com os próprios companheiros de trabalho, que nos traz tantas dificuldades. Seja o trabalho na casa espírita, seja o trabalho na nossa empresa onde a gente trabalha, seja no dia a dia com os vizinhos e outros mais. Às vezes uma coisa que poderíamos relevar e chamarmos a pessoa para uma conversa fraterna, cria-se uma série de problemas.
Precisamos saber construir a verdadeira felicidade. Precisamos saber construir as verdadeiras bases que nos fazem vencer o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa ambição, que faz a nossa alma fazer as devidas reflexões para criarmos um sentimento de paz e esperança para o futuro amanhã. Precisamos aprender a construir as verdadeiras bases para a verdadeira felicidade. Porque para a infelicidade futura nós já sabemos de cor, porque nós estamos colhendo hoje aquilo que fizemos ontem. Pobres almas que ainda não despertaram para essa verdade. Pobres almas que ainda não entenderam o tamanho da misericórdia divina e é tudo aquilo que nós podemos fazer para estarmos melhores. Vamos construir um amanhã melhor para todos nós. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente defrontados pela vossa cegueira, aliás, tão singularmente deformados pela vossa cegueira, agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem o perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. É preciso nós entendermos, é preciso nós compreendermos como é o nosso amanhã, como é que devemos procurar agir no nosso dia a dia e de que forma nós vamos estar construindo o nosso amanhã. Os verdadeiros prismas da verdade. Saber separar a verdade do erro. E para a gente fazer isso, nós temos que nos instruir na fonte certa. Conversar com as pessoas que possam compartilhar experiências edificantes, construtivas. Tratarmos a nossa cegueira espiritual para nos fazer ver e perceber uma manhã de luz que nos espera. Saber agir. Sem fugirmos da luta, mas entendendo que cada atitude nossa terá uma consequência para estarmos melhores, edificando, estarmos melhores, construtores de uma manhã de luz, de paz e de fraternidade. É necessário aprendermos a fazer o bem. É necessário aprendermos a construir o melhor. Façamos da nossa vida, hoje, uma manhã de luz e de fraternidade. Observando e vigiando cada uma das nossas atitudes, para que o amanhã venha cheio de luz nos envolver e nos fortalecer. Que importa ao soldado perder na réfraga armas, bagagem e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Sabermos encarar a nossa luta aqui na Terra, sabermos encarar as nossas dificuldades aqui na Terra com a visão bem mais transcendente dos fatos, das situações, para que o nosso amanhã seja sempre repleto de esperança, de fraternidade, de luz que nos ilumina e que nos conduz a Jesus. E lógico que nós vamos deixar para trás, após o grande dia, muitas das coisas que amamos. Deixaremos nossos filhos, nossos cônjuges, ou nosso cônjuge, né? Nossos filhos, nossos bens materiais. Só levaremos conosco as coisas espirituais que tivermos conquistado. E o que nós estamos conquistando para o amanhã? O que nós estamos colocando para o nosso engrandecimento espiritual para termos um melhor amanhã? Ao refletirmos sobre essa grandeza que a misericórdia divina nos oferece, é quando nós vamos estar nos preparando e estar melhor preparado para sabermos vivenciar todo o sentimento de paz e de harmonia que o Pai quer que saibamos aspirar para nos alimentar a alma, para nos conduzir até Ele. Paz e luz a todos os corações.